Imagina que chegou para você, no pronto-socorro, um paciente justamente depois de uma queda, como você acabou de ver aí. 12 anos, dor no joelho, após uma queda de bicicleta. Esse vídeo aqui vai ser separado em duas partes. A parte 1 vai ser um vídeo cirúrgico reagindo a um vídeo artroscópico. E a parte 2, a aula completa do capítulo 27 do ROCU de criança. Vamos falar sobre lesões de epidemiologia, vamos falar sobre a forma mais comum, vamos conversar sobre mecanismo de trauma, as diferenças entre adulto e criança, quais são as lesões associadas, qual a lesão associada mais comum, sinais e sintomas, imagem, classificação, tipos outros de métodos diagnósticos e, claro, vamos também entrar em tipos de tratamento, anatomia, complicações, o que pode interpor na sua redução e, claro, a redução a longo prazo, a má redução a longo prazo e complicações no futuro, o que pode acontecer para esse paciente, quais são as principais desfechos em relação a esse tipo de doença, beleza? Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Olha só esse videozinho aqui, ó, é um videozinho de uma técnica artroscópica, tá bom? Então ele fez uma redução, toda a parte artroscópica ele usa para fazer a redução desse fragmento. Então a gente está à frente de uma fratura, avulsão da espinha tibial no esqueleto imaturo, beleza? Então ele vai mostrar o caso aqui, ó, paciente de 15 anos, o raio-x, olha como o raio-x, você consegue enxergar um borramento ali na espinha tibial medial, mas é no perfil que aí sim você consegue classificar bem com Myers de McKeever certinho, que é uma tipo 3, ó, um fragmento completo, tá bom? Então o que você vai fazer? Isso aqui é uma visão artroscópica, dá só uma olhada, ele já está olhando pelo portal medial aqui, já está levantando esse fragmento. Olha como o fragmento está solto, né? Totalmente solto, e ele identificou ali uma alça de balde interpondo. Lembrando que o menisco medial é mesmo a principal estrutura a se interpor para essas má reduções, eu não consegui reduzir. E aí o que ele faz? Ele usa um guia eixo, que basicamente vai funcionar para trazer o fio de sutura através dos dois segmentos das bandas do LCA. Ó, como ele passa um fio inabsorvível de Faber-Wire por trás do ligamento cruzado anterior e ele alça mesmo, né? Ele amarra mesmo o pescoço ali do ligamento cruzado e depois ele faz perfurações retrógradas para puxar em direção à tíbia esse fragmento. Olha que bonito, ó. Então ele atravessou aqui a tíbia e agora ele passou o fio que estava pelo portal, agora ele passa pela tíbia. E aí ele faz a outra perfuração. Olha esse fio de Kirchner, que é uma fixação provisória, né? Então ele deixa a fixação provisória enquanto ele puxa ali as duas bandas e ele desce a banda, ó. Ele desce o fiozinho para baixo, então ele, a hora que ele tiver, olha como estava antes, olha como ficou depois, olha como ele puxa ali, e você consegue enxergar bem a redução artroscópica. Olha que bonito o resultado final. Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos falar para a segunda parte aqui dessa aula. A gente vai conversar então sobre um paciente, como vocês viram nos vídeos iniciais aí, um paciente de 12 anos, uma queda de bicicleta, uma dor no joelho importante, beleza? Esse aqui é o capítulo 27 do ROCU de criança, beleza? Então, lesões interarticulares do joelho, vamos falar sobre fraturas, avulsões da eminência tibial, tá bom? Então, lembrando aí, né, que as lesões da eminência tibial acontecem de uma forma muito semelhante, como se fosse casado mesmo, mecanismo de trauma, associação, como se fosse a lesão do LCA do adulto. Aparece muito dessa forma. Então, o que acontece? Acontece que quando o paciente é jovem, é criança, esse mesmo mecanismo ele acaba gerando uma avulsão da espinha, enquanto que no paciente adulto acaba gerando a lesão do LCA. A gente vai conversar muito sobre essas diferenças nesta aula aqui, tá bom? Então, qual que é a forma mais comum, pessoal? O mais comum em termos de epidemiologia de mecanismo é o paciente ter quedas de bicicleta, cara, e outras atividades esportivas atléticas. E aí entra o mecanismo mesmo do valgo com a rotação externa da perna ou o valgo com a rotação interna do corpo. A gente vai conversar sobre esses mecanismos logo em breve, mas lembre-se bem sobre essas quedas de bicicleta, tá bom? Então, o mecanismo de trauma mais clássico é a queda de bicicleta ou trauma esportivo, e dentro do trauma esportivo, a gente vai conversar sobre esse mecanismo típico, que é o valgo, a rotação externa da tíbia e, claro, pode acontecer de outras maneiras? Pode acontecer por hiperextensão, hiperflexão, uma rotação interna forçada da tíbia, isso também pode acontecer a lesão da espinha, assim como a lesão da LCA no adulto. Entretanto, é muito comum acontecer
de ter um trauma esportivo com o pé fixo, com o pé preso. Então, existe um valgo, uma rotação interna do corpo gerando a rotação externa da tíbia. Então, esta é a associação mais comum de um trauma esportivo, por exemplo, no futebol, tá bom? Mas na criança e no adulto acontece de formas diferentes. Enquanto no adulto acaba rompendo o ligamento cruzado anterior, na criança, como ela tem justamente um segmento mais fragilizado, a inserção do ligamento acaba sendo mais fraco, ou seja, a espinha ela é mais fraca em termos de tensão do que o próprio LCA. Mas isso tem consequências, claro. Por quê? Porque em vez de arrancar o ligamento ou estourar o ligamento, o que acontece é que esse ligamento, como ele é mais forte, ele acaba forçando e rasgando, na verdade, a espinha tibial. Então ele é meio avulsionado, né? São fraturas avulsões da espinha tibial. Tudo bem? Muito bem. Qual que é a lesão mais comum, né? O que pode acontecer mais comumente junto com essa lesão avulsão? Em geral não acontece nada, é só lesão avulsional. Entretanto, pode acontecer, ó lá, de 0 até 40%, vistos em ressonância, né, de alguns estudos, que existem lesões meniscais associadas e que existem alguns fatores de risco associados a isso. Por exemplo, uma idade maior, um estágio de Turner mais avançado, a puberdade já chegando, tudo isso pode acabar acompanhando mais essa lesão associada. Em especial, nesta parte aqui do livro do Rockhill, de criança, ele fala sobre o menisco lateral, envolvendo muito o menisco lateral. Mas, lá na frente eu vou conversar com vocês que o Lovell Winter e até uma outra parte do Rockwood, ele comenta sobre outra lesão associada, que seria, na verdade, o segmento medial do menisco, beleza? Mas a gente vai conversar disso daqui a pouquinho. Vamos lá, a lesão associada mais comum, então, apesar de nesta parte do livro falar da lesão do menisco lateral, lá na frente ele acaba confirmando o seu menisco medial, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quais são os sinais e sintomas mais comuns de acontecer nesse tipo de paciente? Ele vai sentir muita dor, né? Imagina, ele caiu da bicicleta, tem uma fratura avulsão, vai chegar com edema, dor no joelho, tentando dobrar o joelho, ADM rompida, mexida, a dificuldade mesmo de conseguir fazer uma ADM completa por causa da hemartrose. E, além disso, pode até ter uma frouxidão no plano sagital, né, pessoal? O que acontece? Ele se testa em relação ao outro joelho e você pode acabar percebendo esta frouxidão. Além disso, você também pode perceber lesões mesmo associadas, por exemplo, do colateral medial ou do ligamento colateral lateral, tá bom? Aí você vai fazer o quê? Você vai pedir o raio-x. Nesse raio-x, você vai fazer o AP, o raio-x perfil, você vai acabar enxergando bem essas fraturas e o raio-x é o melhor exame para você conseguir classificar segundo o Myers e McKeevers, que é a classificação que a gente mais utiliza. Caso você tenha dúvida, a tomografia ela entra no jogo, justamente como é um exame de imagem muito bom para lesões avulsionais, lesões ósseas. Lembra, a tomo sempre é o primeira escolha. Então você está na dúvida de uma lesão avulsional dentro da espinha, você está tentando olhar no raio-x, não está enxergando bem, faz uma tomografia, essa é a indicação da tomografia. Você não conseguir enxergar de uma maneira muito clara as suas fraturas, tudo bem? E a ressonância magnética, ela acaba sendo reservada para lesões associadas, quando você acha que tem lesão de colateral medial, colateral lateral, quando mesmo na tomografia você não conseguir enxergar, ou nos raros casos que pode acontecer de uma lesão de média substância, uma lesão realmente do ligamento dentro de uma criança, por exemplo. Então, para lesões de partes moles, o que você enxerga melhor é na ressonância. Tá? A classificação que a gente utiliza é a classificação de Myers e McKeever, tá bom? O tipo 1 é uma fratura sem desvio, no tipo 2 existe um desvio parcial, mas ainda tem um hinge posterior. O que é isso? É como se fosse um alçapão, tem uma dobradiça posterior ainda. Então um pedaço está solto, está desviado, mas um pedaço ainda está preso, beleza? E o tipo 3 é o fragmento totalmente solto. Então, essa aqui é a classificação. No tipo 1 é uma fratura sem desvio ou minimamente desviado. No tipo 2 existe um desvio mais no segmento anterior, porque posterior ainda permanece preso à cortical posterior, a gente chama isso de ringe posterior, ou um alçapão posterior, né? E no tipo 3 existe mesmo um fragmento totalmente solto, tá legal? Solto dentro da articulação. Então essa aqui é uma imagem clássica aqui para a gente enxergar o tipo 1, olha só como é uma lesão sem desvio. O tipo 2 vai aparecer com esse ringe posterior no raio-x perfil. Esse não é um raio-x muito adequado, mas é o raio-x do livro até, né? Mas assim você consegue enxergar que existe um alçapão posterior, uma dobradiça posterior. Olha como é uma lesão incompleta, apesar do desvio anterior.
E no tipo 3 é totalmente um fragmento solto. Olha só como no raio-x você não necessariamente enxerga muito bem, ó, como tem dificuldades de enxergar que existe um desvio completo, né, pessoal? Muito bem, existe também uma descrição do tipo 4 fugindo de Myers e McKeevers. Segundo o Zarinsky, ele classifica uma tipo 4 aqui mostrando uma cominição desse fragmento de espinha. Então pode ser quando existe uma cominição, a gente entende que é um fragmento solto, ou seja, uma evolução do tipo 3, só que com cominição, essa é a tipo 4 de Myers e McKeevers, uma continuação, uma complementação dessa classificação. Tudo bem? Lembrando que a anatomia ali do ligamento cruzado anterior, justamente ele se insere na tíbia no segmento anterior e medial, né? E ele pode inserir justamente do lado da espinha. Isso é o importante. Como ele se insere para anterior, quando ele não cola direito ou ele avulsiona e você não percebe, ele levanta o segmento anterior da tíbia, gerando esta complicação no futuro, o bloqueio em extensão, pessoal. É isso aqui que pode acabar acontecendo nesse seu tipo de lesão, caso você não perceba que aconteceu isso, beleza? E além disso, claro, caso você tenha alguma interposição, alguma coisa que dificulte a redução, dificulte a consolidação, gera também esse bloqueio em extensão, tá bom? Por causa disso, olha só, essa imagenzinha também de livro, olha só como o menisco ele entrou no meio da fratura, né? E aí lembra, né, pessoal, se interpôs material, se interpôs tecido entre um fragmento ósseo ou outro, acaba que você não vai conseguir fazer a consolidação. Simplesmente o osso não vai conseguir gerar essa consolidação porque não tem contato ósseo, tá bom? E o que que pode interpor? Essa é uma parte importante. Olha no Rockwood o que ele traz, que embora o corno anterior do menisco lateral permaneça preso à espinha tibial, né, junto com o ligamento intermeniscal, apesar dele ser descrito, nessa descrição de Cocker aqui, ele mostrou que em 36 casos, de todos esses casos que eles estudaram, né, dos 57 casos, na verdade, quem se interpôs foi o corno anterior do menisco medial. Então, caso eu te pergunte, mas o que que mais interpõe dentro das lesões de espinha tibial do grau 3 ou do grau 2, por exemplo? É o corno anterior do menisco medial, de acordo com esse tipo aqui de classificação, esse tipo de estudo aqui, o estudo de Cocker, que mostrou em 36 casos dos 57 essa interposição do corno anterior do menisco medial. O ligamento intermeniscal é o segundo maior a interpor, enquanto o menisco lateral é o último a interpor, ou seja, é muito mais raro disso acontecer, tá bom? Então, lembrando, o que que vai interpor nessas situações de interposições é justamente o menisco medial. Sim, e de novo, né, batendo as duas bibliografias principais ali de prova, quando a gente procura no Lovell Winters, essa é a informação que volta a se repetir. Ele volta a falar do Cocker, volta a falar desse tipo de descrição, mostrando que é mesmo o corno anterior do menisco medial o principal vilão da história da redução. Beleza? Show? Então tá bom, vamos tratar então, né? Tá bom, já que você sabe classificar, já sabe os sinais e sintomas, lesões associadas mais comuns, você já sabe o perfil de paciente, já sabe a anatomia relacionada. Vamos tratar. Como é que você trata, pessoal? É muito simples, tá? No tratamento, basicamente, você vai tratar conservador os casos tipo Myers e McKeevers tipo 1, ou seja, fratura sem desvio, ou as tipo 2 que possam ser reduzidas. Então, são as tipo 2 que você conseguiu transformar numa tipo 1. E aí você vai conseguir tratar conservador, beleza? Então, reduziu, tipo 2 virou tipo 1, tratamento conservador. Entretanto, se a tipo 2 acabar não conseguindo ser reduzido, ou seja, tem uma interposição do menisco medial, por exemplo, você vai evoluir para um tratamento cirúrgico, tá? Como você vai reduzir, pessoal? Putz, olha só como é simples, como o livro descreve de uma maneira muito simples. Ó, a redução fechada é usualmente feita com o joelho em extensão, ou até 30 a 20 graus de flexão. Então você aspira o hematoma interarticular e simplesmente estende totalmente o seu membro, ou até mantém uma pequena flexão ali, tá bom? Buscando a congruência do côndilo femoral medial e lateral, e esta congruência acaba gerando a sua redução. Então, basicamente, aspira o hematoma, estende, tá resolvido. Você vai buscar esse tipo de tratamento sempre para tipo 1, ou seja, lesões sem desvio, ou a tipo 2, lesões
com desvio com a range posterior, mas que conseguiu ser reduzido com a extensão após aspiração do hematoma, beleza? O tratamento cirúrgico, não. O tratamento cirúrgico já é separado para os tipo 3, ou seja, são as fraturas com desvio completo, ou as tipo 2, que você não conseguiu reduzir. Então, a tipo 2 reduziu, virou 1, tratamento conservador. Tipo 2 não reduziu, você vai tratar como uma tipo 3, ou seja, vai tratar como um desvio completo. E qual é a cirurgia que você vai fazer? Olha lá, você pode fazer uma redução artroscópica e uma fixação da espinha tibial, por exemplo, que é esta imagem aqui que o livro traz, que é uma cirurgia aberta, né, no final das contas, ou uma associação de cirurgia aberta e cirurgia artroscópica. Você pode reduzir de uma maneira artroscópica esse fragmento e depois fixar com um parafuso. Olha só como ele tem uma função de parafuso de posição e olha como ele tem o cuidado de não atravessar a fise, né, pessoal? Olha como ele fixa na epífise esse fragmento, mas ele tem um cuidado de não atravessar a fise. Obviamente, esse tipo de síntese, né, esse tipo de montagem aqui, exige que você entre de novo e tire o parafuso depois no futuro, beleza? E a outra opção aqui também é você fazer fixação transfixando, né, a região epifisária e refixando esse fragmento. Você pode fazer isso via artroscopia ou como, por exemplo, um amarrando mesmo, fazendo uma alça e puxando esse fragmento para o posicionamento ideal dela, como na imagenzinha, como no vídeo que a gente conversou logo há pouco, beleza? Quais são as complicações, pessoal? O que é a principal complicação? Pode entrar em artrofibrose, claro, a não união, a má união, a frouxidão do ligamento cruzado anterior. Entretanto, eles falam muito relacionado, né, os maus resultados, muito relacionado quando existe uma má união. E essa má união pode gerar isso daqui, pessoal. O fragmento levantado, ou seja, ele ficou meio mal reduzido, essa é a verdade. Em especial, o paciente acaba tendo esse déficit de extensão aqui, pessoal. Ele não consegue estender completamente o membro, justamente por essa má união. Então, é o que tem que permear o tempo todo você. Qual a complicação principal? O paciente não conseguir esticar o joelho. Beleza? Obrigado, pessoal. Bons estudos aí. Um abraço.